Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão Christie, que aconteceu no Brasil, né? Segundo reinado, entre 1862 e 1865. Como o próprio nome diz, se remete aí à crise a uma pessoa. E quem que era? William Christie. William Christie era um médico empregado, né, a serviço da Companhia das Índias Orientais, na Inglaterra. Ele inclusive nasceu lá na Índia. Ele havia estudado em Cambridge também, e ele pertencia a uma sociedade secreta chamada Apóstolos de Cambridge. Quer dizer, não é mais ridículo, né? Então, como os apóstolos eram 12, então os membros da sociedade secreta só podiam ser 12. E reunia ali alguns figurões e pessoas influentes e tal, na área da ciência, na área do jornalismo, etc. Esse William Christie era uma figura arrogante, prepotente, inclusive tinha até quase envolvido em luta corporal com outros embaixadores diplomatas russos, ou franceses, agora não me lembro direito, sobre questão de jogo. Mas era um tipo horroroso, né? Era um dandy, vaidoso, típico da época vitoriana, né, inglesa. A Inglaterra, no século XIX, era a grande potência do mundo. Aí a chamada Era Vitoriana, né, que foi o apogeu da história da Inglaterra, e era povoada desses tipos aristocráticos que tinham o rei na barriga, e só porque moravam na Inglaterra se achavam superiores aos outros. Então, essa era a figura do Christie, né, como outros, né, como Benjamin Disraeli, como Cecil Rhodes, era um pessoal que tinha o rei na barriga, se achava o máximo. E esse Christie, então, foi enviado pela Inglaterra para servir como diplomata na Argentina, no Paraguai e depois no Brasil. E aí, ele como embaixador ali no Brasil, no Rio de Janeiro, criou um caso com o Brasil, que envolveu 3 episódios, né, muito próximos episódios. Um envolveu um navio que é da Inglaterra em direção a Buenos Aires e que naufragou devido à tempestade à costa do Rio Grande do Sul. E aí no naufrágio morreram os ingleses, etc. Só que os bens, a carga desse navio foram roubadas. E o caso chegou no consulado inglês, do consulado inglês subiu para a embaixada, e o Christie resolveu fazer inventou uma alegação de que o Brasil, ou brasileiros, teriam atacado esse navio inglês e teriam roubado a carga, e teriam matado os ingleses e ter roubado a carga. De fato, houve roubo da carga, mas não houve ataque ao navio e muito menos assassinato dos ingleses. Eles morreram no naufrágio e a carga foi roubada. E aí ele criou um auê, e aí começou então um incidente diplomático entre Inglaterra e o Brasil. Isso aí foi gravado com 2 episódios mais. Um, que os ingleses tinham uma base, né, no Rio de Janeiro, a base da Frota Sul inglesa ficava no Rio de Janeiro, né? Então dali tinha até um almirantado ali e tal. E ali então era supostamente amistosa a relação entre brasileiros e ingleses, só que um barco brasileiro passou na frente de uma fragata inglesa e houve um estranhamento e morte de um brasileiro. E aí o Brasil exigiu a entrega desses ingleses que mataram o brasileiro. Não houve entrega, o que aumentou o conflito diplomático. Ainda se não bastasse isso, 3 ingleses bêbados invadem um posto policial no Rio de Janeiro, causam um auê, um tumulto, são presos, e o Christie, de novo, diz que foram presos injustamente. Então, tudo que aconteceu nesses atritos entre Brasil e Inglaterra foi interpretado como Christie como um ataque do Brasil aos navios ingleses, à soberania inglesa, aos tratados comerciais, etc. Foi o Christie que levantou esse atrito. Se não tivesse o Christie lá, tivesse tido um embaixador mais diplomático, não teria acontecido essa crise. E ele então fez série de acusações contra o Brasil. O Brasil não tinha culpa em nenhum dos episódios, o Brasil estava com a razão. Esse caso subiu lá para a Inglaterra,
no parlamento inglês teve debates, etc. E a Inglaterra então exigiu reparação dos danos do Brasil. O Brasil falou que não ia reparar os danos, inclusive o Dom Pedro II, na época o gabinete era do futuro Duque de Caxias, e o imperador então falou que não ia indenizar ninguém, inclusive se manteve no Rio de Janeiro, cancelou uma viagem que ele ia fazer a Petrópolis justamente para cuidar da questão. A Inglaterra ameaçou capturar navios brasileiros mercantes como fruto de indenização. O Dom Pedro II, então, de maneira firme, disse que se a Inglaterra fizesse isso, o Brasil ia devolver atacando militarmente com canhões e outros barcos esses navios que aprisionassem a carga brasileira, aí seria no porto do Rio de Janeiro. A Inglaterra chegou a cercar o porto, houve atrito, ameaça de conflito. Aí as duas partes, então, para evitar um conflito bélico, elegeram então o rei Leopoldo como árbitro dessa questão. E aí até esse momento o Dom Pedro II estava bem firme, mas aí o Dom Pedro II cedeu em parte. Ele achou que por alguma razão o rei Leopoldo iria julgar a contenda em favor da Inglaterra. E aí nesse meio caminho, enquanto o rei Leopoldo estava resolvendo a questão como árbitro internacional, ele resolveu dar uma indenização para a Inglaterra, não deveria ter dado. E aí, para surpresa de muitos, o rei Leopoldo decidiu em favor do Brasil, então dizendo que o Brasil tinha razão em todas essas contendas, que surpreendeu muita gente. Então, um diplomata do Brasil levou a questão imediatamente para a Inglaterra, dizendo: olha, o rei Leopoldo resolveu a questão. E envolvia 3 pontos: que a Inglaterra deveria manifestar seu pesar pelos feitos ocorridos, que manifestasse não tido a intenção de violar a soberania do Império Brasileiro e que iria indenizar o Brasil por causa da contenda. Ou seja, trocando em miúdos, a Inglaterra ia ter que pedir desculpas e indenizar o Brasil. A Inglaterra se negou a fazê-lo. Então, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. O Christie foi mandado de volta para a Inglaterra. O Christie pediu uma audiência com o diplomata, até mesmo com o imperador, foi negado, ou seja, ele saiu pela porta dos fundos, escorraçado do Rio de Janeiro, foi embora. Depois ele caiu em desgraça lá na diplomacia, viram, depois aí com investigações mais detalhadas, viram que ele realmente agiu mal e ele caiu lá em desgraça na Inglaterra. Mas o Brasil ficou 2 anos rompidos diplomaticamente com a Inglaterra. Em 1865, houve uma volta de negociações, dizendo que a Inglaterra aceitava as 2 condições: que se manifestaria o pesar pelos feitos ocorridos no Brasil, que não haveria intenção de violar a soberania do Império Brasileiro, mas que não ia indenizar. E aí houve grandes debates acalorados no Brasil, mas o Dom Pedro, tendo em vista que a Guerra do Paraguai, os atritos com o Paraguai já tinham começado, ele resolveu, ele dependia inclusive de financiamentos ingleses, não queria manter uma disposição com a Inglaterra, então ele aceitou que a Inglaterra não indenizasse o Brasil. Então, aí foi selada a paz então, entre Brasil e Inglaterra. O que se depreende desses fatos, desses atritos? Mas somando do ponto de vista geral, o Dom Pedro II saiu fortalecido, a população ficou com muita raiva dos ingleses, ameaçaram invadir o consulado, quebrar instituições inglesas no Rio de Janeiro, etc. Então a firmeza, tirando aquela da questão da indenização, o Dom Pedro II foi firme, principalmente quando teve o ultimato inglês e o Dom Pedro então peitou. Na verdade não foi ultimato, foi uma ameaça. Peitou então os ingleses, dizendo que então haveria então guerra. Isso daí foi realmente uma posição bem firme do Dom Pedro II, isso aí foi bem visto pela população. E aí isso daí também mostra a força do Brasil no segundo reinado. Se fosse uma coisa proporcional hoje, o Brasil não teria
a mesma capacidade de enfrentamento que tinha naquela época, proporcionalmente. Ou seja, proporcionalmente no mundo, o Brasil do segundo reinado era muito mais forte que hoje. O Brasil entrou numa longa decadência, né? Gravada aí com a República, claro, né? E com outros desdobramentos, Getúlio Vargas, ditadura militar, que depois nós vamos abordar ao longo. Mas aí então a questão Christie mostra o grande desnível que tem entre o Brasil imperial e o Brasil de hoje. O Brasil simplesmente peitou a maior potência do mundo, rompeu relações diplomáticas durante 2 anos e acabou. E a Inglaterra também não teve interesse em bombardear o Rio de Janeiro. Se fosse outra nação, provavelmente a Inglaterra teria bombardeado, mas vendo que o Brasil era forte, tanto economicamente como militarmente, então não quis se envolver. Inclusive o Christie tinha atuado na Costa Mosquito, que é um lugar lá da América Central, que pertencia à Inglaterra, depois foi cedida para Nicarágua, e lá os comportamentos ingleses era muito mais agressivo. Então os diplomatas aqui no Brasil falavam: o Christie está pensando que está lidando com as repúblicas da América Central, mas não, está lidando com o Brasil. Então o Brasil se sentia melhor em relação ao mundo naquela época, com uma postura muito mais forte do que se sente hoje, né? Então é triste ver essa decadência do Brasil. E esse caso aí não deixa de ser interessante em si mesmo, né? Mostra muito um ambiente de arrogância da Inglaterra e da aristocracia inglesa, e também esse caso desmente, que nós vamos abordar na Guerra do Paraguai, desmente que o Brasil estava em conluio com a Inglaterra para invadir o coitado do Paraguai, mas depois nós vamos comentar sobre isso. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.